O discurso recente do Papa Francisco, realizado durante o tradicional encontro com diplomatas no Vaticano, chamou a atenção de forma inédita. Sob um clima tenso e com uma escolha cuidadosa de palavras, ele classificou a situação na faixa de Gaza como muito séria e vergonhosa. No texto lido por um assessor devido à sua recuperação de saúde, o Papa afirmou categoricamente: não podemos aceitar de forma alguma o bombardeio de civis. Ele ainda destacou que, em meio ao inverno rigoroso, palestinos estavam morrendo de frio devido à falta de eletricidade e à destruição de hospitais. Essas palavras imediatamente repercutiram na mídia global e em círculos políticos. De um lado, elogios ao Papa por supostamente ter coragem em abordar a questão humanitária. De outro lado, críticas pesadas, principalmente de lideranças israelenses e de defensores de Israel, como nós aqui do canal, que acusaram o pontífice de ignorar o contexto mais amplo do conflito. A questão é que, em uma região tão complexa como o Oriente Médio, nenhuma declaração é apenas uma opinião. Quando o Papa, uma figura de 1 bilhão e 400 milhões de seguidores em todo o mundo, faz uma crítica tão contundente a Israel, ele também influencia a percepção global do conflito. Israel, no entanto, é mais do que um estado em guerra. É uma nação que luta pela sobrevivência desde sua criação em 1948. O país foi atacado repetidamente por grupos que não reconhecem seu direito de existir, como o Hamas. E é por isso que muitas pessoas e nós aqui do canal vemos a crítica do Papa como parcial. Enquanto ele fala do sofrimento dos palestinos, ele parece esquecer que Israel também enfrenta consequências devastadoras devido aos ataques constantes. Essa posição se torna ainda mais intrigante quando analisamos as nuances do discurso. Ao mesmo tempo que criticou Israel, o Papa também condenou o antissemitismo, chamando o aumento desse tipo de ódio de fonte de profunda preocupação. Isso levanta uma questão interessante: como é possível condenar o antissemitismo e, ao mesmo tempo, criticar tão duramente Israel, que é o único refúgio seguro para os judeus? Essas declarações levantam um debate profundo. Seria o Papa um defensor dos direitos humanos em todas as suas formas, ou estaria ele tomando partido de uma forma que enfraquece a posição de Israel no cenário global? Calma aí que eu já vou te explicar isso. Para entender as declarações do Papa Francisco, é essencial mergulhar no contexto mais amplo do conflito. O conflito de Israel versus o Hamas é o seguinte: a faixa de Gaza, que é uma pequena região densamente povoada, tem sido um campo de batalha constante, marcado por ataques e represálias que resultam em um sofrimento para ambos os lados, não só para os palestinos. No entanto, muitos esquecem que a guerra não é apenas sobre território, mas sobre a sobrevivência de Israel e sua população. Israel, desde sua criação, enfrentou uma oposição feroz, cercado por nações hostis por décadas, e nesse meio tempo o país viu sua existência contestada desde o início. Atualmente, o principal desafio vem do Hamas, uma organização que não apenas se recusa a reconhecer Israel como Estado, mas também jura sua destruição. Este grupo lança foguetes indiscriminadamente contra cidades israelenses, visando civis, e usa a população palestina como escudo humano, uma tática que coloca vidas inocentes em risco dos dois lados. Quando o Papa Francisco critica os bombardeios em Gaza, ele parece ignorar que Israel enfrenta dilemas éticos e estratégicos extremamente complexos. Como responder a ataques mortais sem colocar civis palestinos em perigo, sabendo que o Hamas deliberadamente opera em áreas densamente povoadas? E como garantir a segurança da sua própria população sem retaliar? Outro ponto essencial é a manipulação midiática. Imagens de sofrimento em Gaza frequentemente dominam as manchetes, mas pouco se fala sobre os israelenses que vivem sob constante ameaça de foguetes ou sobre os milhões que precisam correr para abrigos no meio da noite. Não é uma questão de quem sofre mais, mas sim de como a narrativa pode distorcer a realidade e criar um julgamento enviesado. É importante lembrar que Israel não está conduzindo uma campanha de acabar com a população palestina. Pelo contrário, o país frequentemente alerta civis antes de ataques, algo praticamente inédito em zonas de guerra. E por falar em ataque a civis, olha só que coisa interessante. Olha, eu, você, todo mundo sabe que nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde a insegurança não atinge apenas o Oriente Médio, mas claro, o nosso país também.
também. E o pior de tudo é que muitos estão descuidados em meio a toda essa crise de insegurança, que é global. Por isso, eu disponibilizei o guia digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Esse livro vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra criminosos, proteger sua casa de incêndios acidentais e criar rotas de fuga dentro da sua casa. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma história de um incêndio acidental, de um carregador de celular que ficou em cima da cama ou coisa assim do tipo. Então, com esse guia você vai aprender a proteger não só a sua família, mas também o seu patrimônio, a sua residência. Então, clique no primeiro comentário fixado, pois temos pouquíssimas unidades e já será tirado do ar. Clique agora mesmo e pegue o seu guia digital. Bem, e voltando para falar sobre as críticas do Papa, uma das críticas que mais chamaram a atenção do mundo foi especialmente a sua crítica direta à campanha militar de Israel. Ao classificar a situação humanitária no território palestino como muito séria e vergonhosa e condenar os bombardeios, o pontífice abriu um debate intenso sobre o papel da Igreja Católica em conflitos políticos e militares. No entanto, suas palavras levantam uma questão crucial. Estão essas declarações refletindo uma análise equilibrada ou contribuindo para polarizar ainda mais um conflito que já é sensível? Esse é um questionamento muito justo. Afinal de contas, ele só fala de um lado, não fala do outro. Inclusive, responde aí nos comentários o que você acha disso. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e pode ter certeza que eu vou ler o comentário de todo mundo, vou interagir com você. Então deixa aí um comentário. É muito estranho isso. O Papa Francisco, como líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, possui uma plataforma global única. Suas palavras têm peso e alcance, influenciando opiniões ao redor do mundo. No entanto, a forma como ele abordou o conflito entre Israel e Gaza parece ter desconsiderado nuances importantes. O foco exclusivo no sofrimento palestino, sem mencionar os desafios enfrentados por Israel, como ataques terroristas e ameaças contínuas à sua existência, passa a impressão de parcialidade. O discurso em questão, mencionando crianças palestinas padecendo no frio e hospitais destruídos em Gaza, é muito forte. Ele simplesmente esqueceu de mencionar que do outro lado acontece a mesma coisa. E assim, sem dúvidas, tais perdas são verdadeiramente trágicas e merecem atenção sim. Mas por que o pontífice não fez menção às crianças israelenses que vivem sob o terror constante de sirenes e foguetes? Ou aos hospitais em Israel que tratam tanto vítimas de ataques quanto palestinos feridos vindos de Gaza? Essa omissão cria um desequilíbrio na narrativa que pode reforçar percepções equivocadas. Outro ponto que chama muita atenção é a sugestão do Papa de que a comunidade internacional avalie se a campanha de Israel constitui geno, outra palavra si, outra palavra dio, que eu não posso falar a palavra completa, senão o YouTube vai me punir. E é o seguinte, esse termo é carregado de peso histórico, especialmente para o povo judeu. É altamente controverso. Genocídio implica a intenção deliberada de exterminar um grupo étnico ou religioso, algo que claramente não se aplica às ações de Israel, que visam alvos militares do Hamas. Usar essas palavras em um contexto tão delicado distorce os fatos e também ecoa perigosamente retóricas antissemitas usadas no passado para demonizar os judeus. Além disso, muitos observadores se perguntam por que o Papa não adotou uma postura mais equilibrada, pedindo um fim à violência de ambos os lados e de uma vez reconhecendo as dificuldades que Israel enfrenta ao proteger sua população. Ao invés disso, suas críticas parecem ter alimentado a percepção de que ele está tomando partido, o que é particularmente muito preocupante dado ao histórico complicado da Igreja Católica em relação ao povo judeu. As palavras de líderes globais, especialmente figuras religiosas de grande influência, têm o poder sim de moldar narrativas. Neste caso, as declarações do Papa Francisco não apenas acenderam debates acalorados, mas também levantaram dúvidas sobre a neutralidade da Igreja Católica em um dos conflitos mais complexos e emocionalmente carregados do mundo. Quando o Papa ele faz uma crítica às ações de Israel em Gaza, ele aborda apenas parte de uma realidade muito mais complexa. Essa abordagem ignora o contexto histórico e estratégico que molda as decisões de Israel. Israel enfrenta desafios existenciais desde sua criação, em 48, e desde então a busca por segurança é um elemento constante na vida cotidiana do país, com conflitos e ataques frequentes. Ao omitir menções a estas ameaças, como os ataques terroristas do Hamas ou o uso de civis palestinos como escudos humanos,
o discurso papal corre o risco de considerar os motivos por trás das ações de Israel, apresentando apenas um lado da narrativa. O silêncio sobre os ataques diários de foguetes lançados pelo Hamas contra cidades israelenses não é insignificante. Esses ataques criam um clima de terror para milhões de civis em Israel que precisam correr para abrigos em questão de segundos quando a sirene soa. Ignorar essa realidade sugere um foco unilateral que não reflete a complexidade do conflito. Além disso, a referência à situação humanitária em Gaza, embora seja verdadeiramente importante, precisa ser contextualizada. É amplamente documentado que o Hamas, que controla Gaza, frequentemente desvia recursos humanitários e utiliza áreas civis como bases para lançar ataques contra Israel. Isso coloca Israel em uma posição difícil, como neutralizar essas ameaças sem causar danos colaterais. Historicamente, a Igreja Católica tem um histórico controverso em relação ao povo judeu. Desde as perseguições medievais até a omissão durante aquele evento famoso que aconteceu lá atrás, que eu não posso mencionar aqui no vídeo, e começa com a letra H, o relacionamento entre judeus e a Igreja sempre foi carregado de tensão. Embora o Vaticano tenha trabalhado para reparar essas relações nas últimas décadas, declarações como essas podem reabrir feridas e gerar muita desconfiança, especialmente entre os que veem as críticas como uma forma de perpetuar preconceitos antigos. A postura de neutralidade esperada de uma figura como o Papa deve vir além de apontar culpados. Ele deveria buscar promover o diálogo e a reconciliação, reconhecendo as dificuldades de ambos os lados e incentivando soluções justas e pacíficas. Ao focar apenas nas ações de Israel, o Papa Francisco arrisca reforçar divisões ao invés de construir pontes. Essa omissão de contexto histórico e estratégia, portanto, não é apenas uma falha de narrativa, é uma oportunidade perdida de utilizar o peso moral do Vaticano para fomentar entendimento mútuo e trabalhar em direção a uma paz duradoura na região. E aqui, já que você chegou até esse ponto do vídeo, comenta se você apoia Israel ou se você está do lado do Papa. Se você apoia Israel, deixa assim, eu apoio Israel. Assim nos comentários eu consigo saber quantas pessoas apoiam a nação de Israel. E enquanto as palavras do Papa Francisco sobre o sofrimento em Gaza ganham destaque, é impossível ignorar o silêncio em relação às ações do Hamas, um grupo terrorista que tem governado a faixa de Gaza com a mão de ferro e conduzido ataques incessantes contra Israel. Esse silêncio gera um desequilíbrio no discurso papal, dando a entender que apenas uma das partes é responsável pela tragédia humanitária que se desenrola na região. O Hamas não é um mero grupo político ou resistência local, é uma organização que, em sua carta de fundação, prega abertamente a destruição de Israel e a aniquilação de judeus. Essa retórica profundamente enraizada em ódio se traduz em atos violentos, incluindo o lançamento de milhares de foguetes contra áreas civis em Israel. Essas ações não apenas violam o direito internacional, mas também colocam em risco a vida de palestinos inocentes, que são frequentemente usados como escudos. A estratégia do Hamas é clara: provocar respostas militares de Israel que inevitavelmente causem danos colaterais para o povo palestino e então utilizar essas tragédias como propaganda contra o Estado judeu. Hospitais, escolas e residências em Gaza são transformadas em bases de operação e depósitos de armas. E qualquer tentativa de Israel de neutralizar essas ameaças resulta em acusações de desumanidade. Ao ignorar ou minimizar essas práticas, o Papa Francisco perde a oportunidade de condenar um dos maiores responsáveis pelo sofrimento de Gaza. O Hamas não só explora o povo palestino, mas também sabota qualquer chance de diálogo ou progresso em direção à paz. Sua recusa em reconhecer o direito de Israel à existência e sua contínua militarização da faixa de Gaza criam uma espiral de violência que parece interminável. Mais preocupante ainda é a narrativa simplista que só se forma a partir do discurso papal, sem mencionar as atrocidades do Hamas. O Papa corre o risco de legitimar, ainda que indiretamente, suas ações. Essa omissão pode ser interpretada como uma validação do terrorismo, enfraquecendo a posição de Israel em sua legítima defesa e deixando de responsabilizar aqueles que realmente perpetuam o sofrimento em Gaza. A defesa da paz, que deveria ser o objetivo de qualquer líder religioso, requer uma análise justa e equilibrada. A faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, tornou-se um foco de hostilidade constante
E desde 2005, quando Israel retirou completamente seus cidadãos e forças da região, o objetivo de permitir que os palestinos governassem de forma independente foi minado pela ascensão do Hamas ao poder. Em vez de usar essa oportunidade para construir infraestrutura, melhorar as condições de vida e buscar a paz, o grupo simplesmente transformou Gaza em uma base militar. Foguetes e mísseis lançados pelo Hamas contra áreas civis israelenses são uma realidade diária. Essas armas não distinguem alvos militares de residenciais, colocando milhões de israelenses em constante estado de alerta. Então é por isso que Israel investiu pesadamente em sistemas como o Domo de Ferro, projetado para interceptar ataques e, claro, salvar vidas. No entanto, a eficiência desse sistema muitas vezes mascara a gravidade das ameaças que o país enfrenta. Quando Israel responde com força militar, não é apenas uma retaliação, é uma tentativa de desmantelar a infraestrutura terrorista que ameaça sua população. Ainda assim, essa defesa vem com desafios. É importante destacar que, enquanto o Papa Francisco condena as ações israelenses, Israel frequentemente toma medidas extraordinárias para minimizar baixas civis. Avisos prévios por meio de panfletos, mensagens de texto e ligações telefônicas são enviadas antes de um ataque aéreo, algo raro em conflitos modernos. Apesar disso, erros e tragédias ocorrem, uma consequência inevitável de qualquer ação militar em áreas urbanas. Para qualquer progresso em direção à paz, é essencial que líderes globais como o Papa Francisco abordem essas nuances com imparcialidade. Ignorar os desafios de segurança de Israel e culpar exclusivamente o país pela crise em Gaza não é apenas injusto, mas também contraproducente. Uma narrativa que reconhece tanto as necessidades legítimas de defesa de Israel quanto o sofrimento do povo palestino é o primeiro passo para um diálogo bacana por parte do Papa. Então fica a dica aí, pontífice. Bem, e agora que nós estamos chegando no final desse vídeo, eu quero te lembrar para você não esquecer de pegar o seu guia digital Blindando Sua Casa. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que esgote todas as unidades, porque se você deixar para depois, talvez não consiga acessar. Então clica aí. Bem, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço que você deixe a sua opinião sobre essas declarações do Papa Francisco aí nos comentários. O que é que você acha e se você concorda comigo. E eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir uma oração secreta antes de uma missão difícil que é sempre feita pelo Mossad, a inteligência de Israel. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço carinhoso para você e fique com Deus.